Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. O nosso tema de hoje, dando continuidade aos nossos temas de regulação que são tratados, vamos tratar aqui hoje sobre o papel de fiscalização das agências reguladoras. A ideia aqui é trazer um pouco, depois do conceito já visto sobre a importância da agência reguladora, falamos um pouco sobre as agências reguladoras de saneamento básico, com recorte para as agências municipais, intermunicipais e também agências estaduais, e agora vamos falar um pouco sobre o seu papel de fiscalização. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou aqui o monitor desse tema específico de regulação, e trago aqui muito brevemente meu currículo, que já foi apresentado, mas para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, sou doutor e mestre em Direito, tenho um pós-doutorado em Direito Administrativo pela Unesp, sou secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR, sou pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e de Governança dos Serviços Públicos da Unesp e atuo profissionalmente como diretor na agência reguladora Ares PCJ no estado de São Paulo. Aqui, especificamente sobre o nosso tema de hoje, nessa aula, com a ideia de trazer um pouco do papel de fiscalização das agências reguladoras, precisamos recordar muito brevemente o que já foi dito em algumas das aulas anteriores. Primeiro, vimos um pouco sobre a importância da agência reguladora e essa ideia de que a agência ela tem um papel muito importante e extremamente relevante no processo de fiscalização dos serviços públicos, principalmente aqueles que foram concedidos à iniciativa privada. Como visto em nossa primeira aula, o conceito de regulação é aquele conceito onde o Estado deixa de prestar o serviço e reserva para si as funções de fiscalização. E aí eu trago aqui no nosso primeiro tópico do slide, o que seria então essa ideia de fiscalização, como isso é feito no dia a dia. Primeiro, para dizer que a regulação do saneamento básico, ela pode ser dividida basicamente em duas grandes atividades. É lógico que muitas outras atividades serão vistas aqui futuramente, nas próximas aulas, quando falaremos de controle social, falaremos sobre ouvidorias, ou seja, papéis de interface e de contato direto com os direitos dos usuários. Mas aqui, olhando especificamente sobre tarefas regulatórias definidas na Lei 11.445, de 2007, nós podemos aqui dividir em duas grandes atividades. Primeira, a regulação técnica, que é aquela regulação de fiscalização que nós vamos ver bastante na aula de hoje, e também a regulação econômica, que veremos nas próximas aulas, que tem a ver com a definição e acompanhamento das tarifas, ou seja, do preço que é cobrado do próprio usuário. E aí, com o recorte aqui, olhando especificamente para a questão da fiscalização, e aqui nós chamamos de regulação técnica, aqui no segundo tópico a gente destaca que o propósito da regulação técnica é acompanhar a qualidade dos serviços públicos de saneamento que são prestados aos usuários. Então, em linhas gerais, a ideia da fiscalização é entender muito rapidamente aquilo que faz a agência reguladora, acompanhando se os serviços públicos são realmente prestados com uma qualidade boa. Aqui estamos falando bastante de saneamento básico, mas podemos levar isso para outras áreas. Quando falamos, por exemplo, sobre energia elétrica, então temos também a agência reguladora, como vimos aqui na nossa primeira aula, a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, olhando para sua fiscalização, olha muito a continuidade do serviço, as condições dos equipamentos técnicos de prestação desse serviço. Isso pode ser levado para outras áreas também, telecomunicações, a não intermitência, ou seja, quando não tem interrupção e falta de qualidade nas ligações, como estão os equipamentos, e a mesma coisa serve aqui para o saneamento básico. Então, olhamos aqui, de forma bastante objetiva, quais são os critérios para que eu tenha sempre água na torneira das pessoas, para que essa água na torneira tenha qualidade, ou seja, o que nós chamamos de potabilidade, condições para que ela possa ser consumida sem nenhum tipo de problema e de intercorrência com a saúde humana, e também depois a devolução dessa água através de esgoto que deve ser tratado,
os índices de qualidade desse tratamento para que possa ser devolvida essa água ao rio, né, e todo o processo que envolve, né, essa sistemática do próprio saneamento. Então, em linhas gerais, a ideia da fiscalização é um serviço adequado para o usuário. Aqui no próximo tópico, a gente destaca, né, que para que tenhamos esse adequado acompanhamento do setor, dois componentes aqui eles são muito importantes, né? Nós já falamos aqui na aula anterior sobre a questão das normas específicas, ou seja, a agência reguladora precisa criar normas e precisa detalhar e regulamentar as regras para a boa prestação do serviço, né? E aqui a ideia da norma específica é o propósito de definir metas, indicadores, ou seja, regras para que os serviços sejam adequados. E eu preciso também de uma equipe permanente e capacitada para acompanhar essas atividades. Foi aquilo que também vimos na aula anterior, quando se falava da nomeação dos dirigentes, falava sobre os diretores das agências e da necessidade de quadros técnicos concursados, ou seja, pessoas que tenham capacidade para acompanhar tais serviços. Então, a ideia é que a agência crie as regras, já que a agência é especializada, ela define os parâmetros, os indicadores, ou seja, as regras básicas que devem ser observadas pelos prestadores de serviço, e com sua equipe capacitada, treinada e que conhece o serviço que está sendo prestado, faz a sua fiscalização. Aí no próximo tópico aqui dos nossos slides, a gente destaca que a fiscalização e o acompanhamento, a aferição da qualidade, ela vai se dar de duas formas, né? E aqui, muito brevemente, só para que as senhoras e os senhores conheçam, né, nós vamos falar então dessas duas formas com que a agência atua no dia a dia. A fiscalização direta, fiscalização de campo, e a fiscalização indireta, que é aquela dada por informações que são encaminhadas. Aqui, muito brevemente, e até para que possamos aqui entender um pouquinho de como é grande e complexo o sistema de atuação do prestador de serviço, e também, de certa forma, como isso reflete no trabalho da agência, né, já que nós temos um trabalho bastante complexo, o trabalho também de acompanhamento e de regulação também é complexo. Então, a ideia de fiscalização direta é que, para que eu possa acompanhar se os serviços estão realmente sendo adequadamente prestados, eu preciso acompanhar em loco, no local, ir fazer visitas. Então, a ideia da fiscalização direta é a ideia de acompanhar propriamente a prestação do serviço, olhando as suas estruturas. E aqui eu trago para as senhoras e para os senhores num quadro bem fácil de ser aqui entendido, para que vocês conheçam um pouquinho de tudo aquilo que faz parte desse sistema. Então, aqui muito mais com a ideia de trazer um pouco de divulgação do tamanho das estruturas que envolvem a prestação do serviço. Então, quando se fala em acompanhar na fiscalização direta, em olhar todas as estruturas, né, nós temos primeiro, aqui temos o primeiro tópico, né? A fiscalização dos sistemas de água e de esgoto. Então, é importante saber que para que eu tenha água na torneira, para que o esgoto seja coletado e tratado, eu tenho muitos equipamentos que estão envolvidos. Então, eu tenho estação de tratamento de água, né, que eu coloco aqui como unidades operadas pelo prestador, ETA, que é a estação de tratamento de água, EEA, que é a estação elevatória de água, principalmente quando eu tenho áreas que têm montanhas, que têm aclives e declives, ou seja, locais que não são planos para que essa água possa chegar. A ETE, que é a estação de tratamento de esgoto. Captações, que são aqueles pontos onde eu retiro a água do rio ou retiro a água dos poços para que a água possa ser trazida para a torneira das pessoas. Então, aqui a ideia dessas unidades operadas de ETA e de ETE pressupõe ETA para tratar água e ETE para tratar os seus esgotos. Além disso, é importante entender que à disposição do usuário, nós temos também toda uma estrutura comercial, né? Então, eu preciso ter uma unidade de atendimento, né? Então, eu preciso ter uma unidade que possa receber o usuário quando ele tem alguma reclamação, alguma solicitação, e acho que as senhoras, os senhores conhecem, né, na sua cidade, lá o ponto de atendimento do setor de saneamento, né, do seu prestador, do DAI, do SAI ou da concessionária, para que você possa fazer uma reclamação, solicitar um serviço, pedir uma segunda via, ou seja, eu preciso de um ponto comercial de atendimento para qualquer demanda que surja. Então, nesse sentido,
nós temos aqui também, né, olhando para essa fiscalização, também os pontos comerciais de atendimento aos usuários. Além disso, é importantíssimo, quando se fala em qualidade dos serviços, que a agência reguladora também faça o acompanhamento das obras e dos investimentos. Então, faz parte, né, de todo o processo de acompanhamento, como nós vimos aqui em duas aulas anteriores, quando falamos sobre as obrigações do município enquanto titular, falamos sobre as condições específicas de planejamento, que se dá através do Plano Municipal de Saneamento, a agência reguladora acompanha bastante, né, os investimentos que são previstos para que eu possa ter a expansão da cidade, água para todas as pessoas, tratamento do esgoto para devolução no rio depois em condições de adequada recepção dos corpos hídricos, que são os rios, a coleta dos resíduos, levando isso para os aterros sanitários, ou seja, a agência olha também todo esse conjunto de investimentos que são realizados. E, por fim, aqui olhando por fiscalização por demanda, é importante entender que a agência reguladora também recebe muitas demandas da própria sociedade, né? Câmaras de vereadores, ouvidorias municipais, Ministério Público, né? Ou seja, órgãos da justiça também que pedem informações sobre os serviços prestados, tribunais de contas. Então, a ideia aqui é sempre que se recebe qualquer demanda por alguma irregularidade, que a agência reguladora também acompanhe. Então, esse ponto aqui, né, muito mais a título de informação, é importante entender que nesse papel de fiscalização, né, a agência reguladora está bastante presente no dia a dia das cidades, para que possa avaliar se as atividades estão sendo desenvolvidas de forma adequada e se o serviço ele tem uma qualidade reconhecida pelos usuários. Além dessa fiscalização direta, é importante também falar aqui muito brevemente, né, que nós temos uma fiscalização chamada de indireta, né, em que nós acompanhamos, né, não só indo nos locais de campo, mas também através de acompanhamentos de relatórios, de laboratórios, como é o caso de qualidade da água, né, então existem monitoramentos de qualidade da água, coleta da água é feita ali na entrada, no cavalete, né, na entrada da casa das pessoas, na saída da estação de tratamento de água, para ver qual é a qualidade da água que está sendo servida para os usuários. Lembrando que nós temos regras específicas para isso, né? Para que a água seja disponibilizada ao usuário, nós temos aquilo que nós chamamos de regras de potabilidade, né? Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 888, que fala quais são as condições mínimas para que a água seja disponibilizada para o usuário. Então, existe um grande acompanhamento periódico, diário, por parte do prestador, para que essa água seja sempre testada, para que a gente possa acompanhar a sua qualidade. Então, existe uma regra muito rígida em relação a isso. A mesma coisa também diz respeito ao monitoramento dos efluentes, né? Ou seja, para que eu lance o esgoto depois de tratado nos rios, eu tenho alguns níveis de remoção das cargas orgânicas de poluentes que devem ser retiradas para que essa água possa voltar para os rios. Então, existe um monitoramento para isso também. Existem outros monitoramentos, como também de pressão na rede. É importantíssimo a gente saber que quando a gente abre a torneira, a água ela tem uma força, uma pressão. E aquela força da água que ela sai no encanamento, aquilo tem um monitoramento. Ou seja, tenho regras muito claras para isso. Porque a pressão, quando ela é muito forte, ela estoura tubulações, ela estoura encanamentos, aumenta o número de vazamentos. E quando a pressão é muito baixa, a água não chega na parte mais alta da cidade, não chega na caixa d'água das pessoas, então existem regras também para isso, para esse monitoramento de pressão, né? E aí, por fim, né, nós temos outros indicadores, que são assuntos bastante técnicos da agência, mas que mostram como a agência também está muito presente nesses monitoramentos sobre a qualidade do serviço. Para finalizar, e deixando aqui como referência, estou trazendo aqui mais uma vez um livro que vale a pena as senhoras e os senhores acompanharem, né? De novo aqui, o livro Direito do Saneamento, do professor Aloysio Zimmer, um livro que ele tem, aqui na nossa bibliografia, está bastante presente, porque ele é um livro que está presente na internet com download free, ou seja, não se paga para acessar, né? É um livro que foi disponibilizado pelo próprio autor, inclusive no seu site pessoal, no seu site profissional, e aqui com recorte especial para o capítulo número 12, né? Então, para aqueles que
quiserem aqui conhecer um pouco mais, se aprofundar nesse assunto com uma linguagem simplificada e bastante acessível, fica aqui a recomendação desse capítulo 12, né, quando vai falar aqui sobre teoria geral da regulação. Vai falar muito sobre aquilo que foi tratado aqui para as senhoras e para os senhores, especialmente nessa questão das fiscalizações e do acompanhamento da agência reguladora. Ficamos por aqui, né? Agradeço bastante a presença das senhoras e dos senhores, né? Aqui também, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui o meu currículo Lattes que pode ser acessado, mas continuamos com o nosso curso. Então, aguardo as senhoras e senhores no nosso próximo episódio. Obrigado e até breve.